Tonight we're going to return to our theme of the fear of the Lord. Hoje à noite nós vamos voltar para o nosso tema do temor do Senhor. As Christians, we face a daily struggle. Como cristãos, nós enfrentamos uma luta diária. At least I do. Pelo menos eu enfrento. And this struggle arises from our knowledge of two truths. E esta luta surge do nosso conhecimento de duas verdades. Now, the first truth is this: we know that sin feels good. A primeira verdade é a seguinte: nós sabemos que o pecado é prazeroso. If it didn't feel good, we wouldn't do it. Se não fosse prazeroso para nós, nós não iríamos cometer pecado. The second truth is this: we know sin displeases God. A segunda verdade que nós sabemos é a seguinte, que nós sabemos que o pecado desagrada a Deus. And so every day we face temptations in which these two truths come into play. Então, todos os dias nós estamos enfrentando tentações nas quais estas duas verdades estão desempenhando um papel. And so on the one hand, we know sin feels good. On the other hand, we know sin displeases God. De um lado, nós sabemos que o pecado é prazeroso. De outro lado, nós sabemos que o pecado desagrada a Deus. And when we face temptation, the issue is this: which of those two truths will win out? E quando nós estamos enfrentando a tentação, a questão é qual das duas verdades vai vencer. And the answer is this: whichever is most pleasurable to us at that moment. E a resposta é a verdade que seja mais gostosa, prazerosa para nós naquele momento. And that brings us to tonight's theme: Isso nos leva ao tema de hoje à noite. the effect of godly fear. O efeito do temor piedoso. After this morning's session, I trust we were all clear on the object of godly fear. Depois da sessão de hoje de manhã, eu espero que todos nós estamos bem esclarecidos sobre o objeto do temor piedoso. Hannah gives us that wonderful description and celebration of our great God. Ana nos dá aquela descrição e celebração maravilhosas do nosso grandioso Deus. And now what we want to consider tonight is building on that and looking at how that plays out in our daily experience. E o que nós queremos considerar hoje à noite é construir em cima disso e ver como isso se aplica se aplica em nossa vida dia a dia. And so quickly, just take a look with me at 1 Samuel 12. Então, rapidamente, olhe comigo no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. I want to draw your attention just to a couple of verses. Eu quero chamar a vossa atenção a alguns versículos só. Verse 14 to begin with. O verso 14, vamos começar lá. And notice the relationship between fear and obedience. Veja a relação entre temor e obediência. If you will fear the Lord and serve him and obey his voice. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a voz. Now look at verse 24. Agora veja o verso 24. And again see the relationship between the two. Mais uma vez, veja a relação entre estas duas coisas. Only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart. Então, somente pois temer ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. And so here is a distinguishing mark of godly fear. Aqui tem uma marca que distingue, que caracteriza o temor piedoso. It leads to obedience. Nos conduz à obediência. It leads to a change in behavior. Nos conduz a uma mudança de comportamento. The Puritan William Gouge described it as follows. O puritano William Gouge descreveu da seguinte forma: When the soul feels a sweet taste of God's goodness, quando a alma está sentindo o sabor delicioso da bondade de Deus, it is stricken with inward awe and reverence. a alma fica tomada por um senso profundo de reverência. And he adds one more statement. E ele acrescenta mais uma afirmação. And this fear makes a divorce between sin and the soul. This fear makes a divorce between sin and the soul. E este temor faz acontecer um divórcio entre o pecado e a alma. Now let me repeat all that to make sure we've got it. Deixe-me repetir tudo isso para assegurar que realmente vocês captaram. When the soul feels a sweet taste of God's goodness, Quando a alma está sentindo o sabor delicioso da bondade de Deus, it is stricken with an inward awe and reverence. a alma fica tomada por um senso profundo de reverência. And this fear makes a divorce between sin and the soul. E este temor faz um divórcio acontecer entre o pecado e a alma. And so simply put, the effect of godly fear is obedience. Então, colocado de uma forma bem simples, o efeito do temor piedoso é simplesmente
obediência. And we saw something of this in a verse we made reference to last night E in the book nós, of Exodus. nós vimos um pouco sobre isto num versículo que nós citamos ontem à noite do livro de Êxodo. Exodus chapter 20, verse 20. Êxodo 20, verso 20. Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. And so there we see the fruit, the effect of godly fear. Então, aqui nós vemos o fruto, o efeito do temor piedoso. And so this is what we're going to wrestle with tonight. Então, nós vamos tratar isto hoje à noite. And we're going to do so from the vantage point of the Puritans. E nós vamos fazer isso usando as perspectivas e entendimentos dos puritanos. And so we're going to have a little baptism into the writings of the Puritans tonight. Então, de uma certa forma, hoje seremos batizados para dentro dos escritos dos puritanos. And into their thinking and their insights on this subject. Nós seremos inaugurados em entender seus insights e seus entendimentos. And so a slide is going to come up on the screens here. Então vai aparecer na tela um slide And it's a little scary when you first see it. e talvez quando você está vendo pela primeira vez até assusta um pouco. And I hope you can see it in the back. Can you make it out? Vocês lá atrás podem ver para me enxergar. What we have in this slide is a paradigm. Ok, nós temos neste slide um paradigma. And it's a paradigm that runs through Puritan writings. Paradigma que realmente é tema em todos os escritos puritanos. And basically it is a portrayal of their understanding of what they call the affections. E basicamente é uma ilustração de como eles entendem aquilo que eles chamam de as afeições. Now, the first thing I want to do is draw your attention to two words. A primeira coisa que eu quero fazer é chamar vossa atenção a duas palavras. You have love at the top, hate at the bottom. Você tem lá em cima amor, lá embaixo ódio. And so for the Puritans, these are the two principal affections of the heart. Para os puritanos, estes eram e são as duas afeições principais do coração. And love has two motions, two affections. O amor tem duas moções, dois movimentos. So you move down from the left from love and you'll see desire. Então você move para a esquerda, para baixo, para a esquerda, você vê desejo. And when you move down to the right, you will see desire. E do outro lado você vê desejo, mas desejo no sentido positivo. And so those are the two motions of love. Então essas são as duas moções ou movimentos do amor. We love lots of things. Nós amamos muitas coisas. We determine certain things to be good, certain things to be pleasurable. Nós determinamos que algumas coisas são boas, outras coisas são prazerosas. And so we love them. Então nós amamos essas coisas. When the object of our love is distant, separate from us, we desire it. Quando o objeto do nosso amor está distante de nós, nós desejamos este objeto. And when the object of our love is close and we're experiencing it, we know delight. Então, quando o objeto do nosso amor está perto de nós gostamos disso, nós experimentamos deleite nisto. And so here I am in Brazil. Então, eu estou aqui no Brasil. And my wife is at home in Texas. E minha esposa está lá em casa em Texas. And so she is the object of my love. Ela é o objeto do meu amor. But because of the separation, my experience toward her right now is what? It is desire. Mas por causa da separação entre nós, a experiência que eu tenho agora para com ela é de desejo. And when I return home on Saturday, my love will be expressed in delight. E quando eu volto para casa no sábado, meu amor vai se expressar no deleite, no gozo. So that's how our hearts function. Então assim funcionam os nossos corações. There are things we determine to be good, to be profitable, to be pleasurable. We set our love on them. Então tem coisas que nós consideramos boas e realmente boas, então nós colocamos nosso amor sobre essas coisas. And when they're absent, we desire them. When they're present, we delight in Quando essas coisas estão ausentes de nós desejamos essas coisas. Quando essas coisas estão presentes, nós nos deleitamos nelas. This is easier than you thought it was going to be, isn't Então it? isso é mais fácil do que vocês pensavam, não é? Now you move down to the bottom. The opposite of love is hate. Então você move-se para lá embaixo e o oposto do amor é ódio. And hate has two motions, two expressions. Então o ódio também tem dois movimentos, duas expressões. There are certain things we dislike. Tem certas coisas que nós
não gostamos. We find them unpleasurable, distasteful. Nós achamos essas coisas desprezíveis e não temos prazer nessas coisas. And when these things are absent from us, we fear them lest they come too close. Quando essas coisas estão ausentes de nós, nós temos medo dessas coisas porque nós não queremos que eles vão se aproximar mais de nós. And when we actually do experience these things, the result is sorrow, grief. Quando de fato essas coisas se aproximam de nós, nós experimentamos um sentimento de tristeza. And so I think it's on July 10th this month, somewhere around there, I have a dentist appointment. Então eu acho mais ou menos dia 10 deste mês eu tenho uma consulta marcada com o dentista. I don't like my dentist. Eu não gosto do meu dentista. She's actually a lovely woman, but I don't like her job, what she De does. fato, ela é muito simpática, mas eu não gosto do trabalho que ela faz. And so right now, there is something I don't like off in the distance. Então, neste momento, tem alguma coisa que eu não gosto lá na distância, distante. And so there's a little fear. Então, tem um pouco de medo. And on the 10th, when I'm sitting in her chair, there will be grief. E no dia 10, quando eu estou sentado naquela cadeira, vai ter tristeza. Is this making sense? Isso faz sentido para This você? is the way we function. É assim que nós funcionamos. These are the affections of the heart. Essas são as afeições do coração. Now, the Puritans speak of the threefold state of man. Agora, os puritanos falam sobre o tríplice estado do homem. Actually, they speak of the fourfold state, but we're only going to worry about threefold De state. fato, eles falam sobre 4 aspectos do estado do homem, mas nós vamos considerar só 3. Innocence, Inocência, degeneration or apostasy, depravação ou apostasia and regeneration. e regeneração. And so in innocence, Adam and Eve, their love was set on God. Então, em inocência, Adão e Eva, o amor deles estava colocado em Deus. And Augustine, the early church father, said that in that condition, their affections were well directed. Então, o pai da igreja, Agostinho, disse que nesta condição, as afeições deles eram bem direcionadas. But as a result of the fall, they were alienated from God. Mas como a consequência da queda, eles foram alienados de Deus. And in this state of degeneration, Augustine says, their affections became ill-directed. Então, neste estado de depravação ou degeneração, Agostinho diz que as afeições deles foram mal direcionadas. And so by virtue of the fall, all of Adam and Eve's posterity in a state of degeneration, the affections are ill-directed, they're warped, Então, twisted. em virtude da queda, as afeições de toda a posteridade, a descendência de Adão e Eva, as afeições deles estão mal direcionadas, estão pervertidas e torcidas. And in a fallen condition, man's love is set on self. E numa condição caída, o amor do homem, ele coloca sobre ele mesmo. And his desire is to please O himself. seu desejo é de agradar-se a si mesmo. And his delight is when he pleases himself. E o deleite dele é quando ele está se agradando a si mesmo. And because his love is set on self, his hate is toward God. E já que ele coloca seu amor sobre si mesmo, ele coloca ou direciona seu ódio na direção de Deus. Paul tells us that in Romans 8. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. The one whose mind is set on the flesh is hostile toward God. O pendor da carne é inimizade contra Deus. This is the flesh that we are describing. Isso é a carne que nós estamos descrevendo. The flesh is the life in which love of self reigns supreme. A carne é a vida na qual o amor de si mesmo está reinando supremo. And because love is set on self, hate is focused on God. E já que o amor está colocado sobre nós mesmos, o nosso ódio está colocado sobre Deus. And when God is perceived, E quando nós enxergamos a Deus, and when God threatens judgment, e quando nós vemos Deus e nós vemos Ele ameaçando com juízo, and when God draws a little too close, e quando Deus se aproxima só um pouquinho de nós, the consequence is fear. a consequência é medo. That is the ungodly fear of which we have spoken. É temor, aquele temor iníquo do qual já temos falado. That is an ungodly fear which simply views God as a tyrant. Temor ímpio que simplesmente apenas pode enxergar Deus como um tipo de tirano. A fear which simply fears God's punishment. Temor que tão somente está temendo o castigo de Deus. But a fear which actually flows from hate. Mas é temor que surge, que flui do ódio.
And the desire at the foundation of this fear is that God would actually be removed. E ao fundo deste temor é o desejo que Deus vá embora. And when this God really does draw close, E quando este Deus de fato se aproxima de nós, there's a measure of sorrow and grief. tem uma medida de tristeza. But it's an ungodly sorrow, an Mas ungodly grief. é uma tristeza ímpia. It is a sadness arising from circumstances. É uma tristeza que surge das circunstâncias. It's a grief which arises from a threatening God as wrongly perceived. É uma tristeza que surge do fato que nós estamos erradamente percebendo Deus como um Deus que é ameaçador. And it is a grief which disappears as soon as the threat is removed. E esta tristeza some no momento que esta ameaça se remove. This is the flesh. Essa é a carne. This is man's condition, degeneration. É assim a condição do homem na degeneração. This is the condition into which Adam and Eve fell. É nessa condição, dentro desta condição que Adão e Eva caíram. And this is the condition into which all of their posterity have been born. E nessa condição, toda a posteridade, toda a descendência deles nasceram. And this explains why the gospel is entirely by grace, doesn't it? Isso explica, não é? Porque o evangelho é somente pela graça. It affirms so clearly why works have nothing to do with our salvation. Isso deixa tão claro porque as obras não têm nada a ver com nossa salvação. Because even those works, and listen closely to these words, Porque mesmo essas obras, e preste bem atenção a essas palavras, even those works which are good before our fellow man, mesmo essas obras que são boas diante do nosso próximo, in a fallen condition, numa condição caída, are never done out of love for God. nunca são feitas por causa ou em amor para com Deus. And therefore, the man who thinks his works are pleasing to God is deceiving himself. Portanto, o homem que considera que suas obras estejam agradando a Deus está se enganando. A work might be good insofar as society is concerned, Uma obra pode ser boa à vista da sociedade, but evil in God's sight because it does not flow from the only motive that matters. mas esta mesma obra é má aos olhos de Deus, porque isto é a única perspectiva que realmente vale, tem algum valor. And the only motive that matters is love for God. E o único motivação de algum ato que realmente tem algum valor é amor para com Deus. Now there's a third state of man, Agora tem um terceiro estado do homem, regeneration, a regeneração, whereby the Spirit of God enters in. pela qual o Espírito de Deus entra no homem, The darkened mind is illuminated. a mente escurecida dele é iluminada, The hardened heart is softened. o coração endurecido ele amolece este coração, And the enslaved will is liberated. e a vontade escravizada é libertada. And now, what is our condition? E agora, qual é a nossa condição? As Christians, the flesh has not gone away. Como cristãos, a carne não sumiu. A love of self is still there, Ainda temos aquele amor por nós mesmos, but its dominion has been broken. mas o domínio deste amor foi quebrado. There is now a new principle within, Agora temos um novo princípio dentro de nós. a principle placed in our hearts by the Holy Spirit, Princípio colocado em nossos corações pelo Espírito Santo. whereby we love God. E por esse princípio nós amamos a Deus. And our love for God is expressed in desire and delight. E nosso amor para com Deus se expressa em desejo e deleite ou gozo. Let me give you a couple of examples of this out of the book of Psalms. Deixe-me dar alguns exemplos disto a vocês do livro de Salmos. Psalm 42, verses 1 and 2, an example of desire. O Salmo 42, versos 1 e 2, que é um exemplo de desejo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? So there's love in motion, desire. Então, aqui nós temos amor em moção, nós temos desejo. And in Psalm chapter 9, the first two verses, an example of delight. E no Salmo 9, os primeiros 2 versículos, nós temos mais um exemplo de gozo ou deleite.
Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. And so our love for God, twofold expression, love and desire and delight. Então, nosso amor para com Deus tem uma manifestação dupla, desejo e gozo. And because our love is set on God, the object of our hatred has become our sin. Então, já que nosso amor é colocado sobre Deus, o objeto do nosso ódio agora é o nosso pecado. And our hatred towards sin has a twofold expression. E nosso ódio para com o pecado se manifesta de uma forma dupla também. We fear sinning. Nós tememos pecar. Because we love God, we fear doing that which is so displeasing in His sight. Já que nós amamos a Deus, nós tememos cometer qualquer coisa que não seja agradável aos seus olhos. And when we do sin, we experience grief. E quando nós cometemos de fato o pecado, nós experimentamos tristeza, True repentance. verdadeiro arrependimento. A grief which grips us because we have sinned against the object of our love. Uma tristeza que toma conta de nós porque nós pecamos contra o objeto do nosso amor. Now, with all that firmly in place, I hope it's firmly in place. Agora, com tudo isso firmemente no seu lugar, eu espero que esteja tudo no seu lugar. Let's return to the question with which I opened. Vamos voltar à questão com a qual eu comecei. Every day we struggle with these two truths. Todos os dias nós enfrentamos, confrontamos e lutamos com essas duas verdades. Sin feels good, love of self. O pecado é prazeroso, isso é o amor para nós mesmos. That's truth number one. Isso é a primeira verdade. Truth number two, sin displeases God, the God whom we love. A segunda verdade, o pecado não agrada ao Deus que nós amamos. And when we face temptation, which of the two will we choose? E quando nós estamos enfrentando a tentação, qual das duas nós escolheremos? Again, the answer is this, whichever is most pleasurable in our sight. Mais at that uma moment. vez, a resposta é a seguinte: nós vamos escolher a opção que é mais gostosa ou deliciosa para nós naquele momento. And so a large part of mortification is simply the following. Então, uma grande parte da mortificação é simplesmente o seguinte: It is heightening our love for God, é crescer em nosso amor para com Deus and it is deepening our hatred for evil. e aprofundar o nosso ódio para com o pecado. That is how we overthrow sin's dominion day after day after day after day. Assim que nós derrubamos o domínio do pecado dia após dia após dia após dia. We are engaged in a battle between the flesh and the spirit. Estamos engajados numa guerra entre a carne e o espírito. We set our minds on the things of the spirit. Mas nós colocamos as nossas mentes nas coisas do espírito. We walk according to the spirit. Nós andamos conforme o segundo espírito. And as we grow in love for God, correspondingly, we grow in hatred for all that displeases Him. E na medida que nós estamos crescendo em amor para com Deus, também nós ficamos crescendo em um crescente ódio contra qualquer coisa que não lhe agrada. That is the effect of godly fear. Isso é o efeito de um temor piedoso. But it's a daily battle. Mas é uma luta diária. Dr. Beeke gives the following example of this. O Dr. Beeke dá o seguinte exemplo sobre isso. He speaks of a missionary in some far off distant land. Ele fala sobre um missionário num país muito remoto. And this missionary lives in a house with a garden around it. E este missionário, ele habita uma casa que tem um jardim no quintal. And he has 3 young boys who love playing in the garden. E ele tem 3 filhinhos que gostam de brincar no jardim. But the garden is full of poisonous weeds. Mas o jardim está cheia de erva daninha venenosa, And tóxica. he's tried cutting them. Ele tentou cortar essas He's ervas. tried burning them. Ele tentou queimá-las. He's tried
spraying them with Ele tentou usar sprays e outras coisas, remédios. no matter what he does, the weeds keep coming back. Mas não importa o que ele tenta fazer, essas ervas daninhas tóxicas sempre voltam. The problem is this: is 3 young boys have the habit of putting everything in their mouth. O problema é que essas criancinhas pequenininhas têm o costume de colocar tudo na boca. So what's this father going to do? Então, o que este pai vai fazer? He's only left with one option. Só tem uma opção que sobra. Every morning he must get up and inspect the ground around his house. Todo dia ele vai se levantar e vai inspecionar o quintal ao redor da casa. And every morning he must pull up those E weeds. toda manhã ele vai arrancar aquela erva daninha. And after he's done it one morning, he's going to repeat it the next E morning. depois de ter feito uma manhã, no outro dia ele vai repetir. And after that morning, he's going to repeat it again. E depois no outro dia ele vai fazer de novo. And again, E de and novo. again, and again. E de novo, e de novo. Friends, that is mortification. Isto, meus amigos, é a mortificação. A lot of confusing notions of mortification Tem today. muitos conceitos confusos sobre a mortificação hoje em dia. We hear people speaking of living the triumphant life. Nós ouvimos pessoas falando sobre viver a vida triunfante. We hear people even daring to claim to have achieved sinless perfection. Até ouvimos pessoas que ousam afirmar que eles chegaram a um estado de perfeição. No, brothers and sisters, we're engaged in a battle. Não, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos engajados numa batalha. And mortification is the daily overthrowing of sin's dominion. Então, a mortificação é diariamente quebrando o domínio do pecado. And it's radical. E é radical. The Lord Jesus himself points us down this road. O próprio Senhor Jesus Cristo nos aponta este caminho. If your right eye causes you to sin, you're to gouge it out and throw it away. Se seu olho direito causar você a pecar, tem que arrancá-lo e jogar fora, lançar Your right fora. hand, cut it off, throw it away. Sua mão direita, cortar esta mão e lançar fora. The Lord Jesus is teaching us that when it comes to our sin, the flesh, our love of self, we need to be radical. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que quando se trata do nosso pecado, sobre a nossa carne, nosso amor em nós mesmos, nós temos que ser radicais. And do not be confused. E não fique confuso não. The Lord Jesus is not saying we simply put together a list of 12 or 13 things we're going to do. O Senhor Jesus não está afirmando aqui que simplesmente se trata de fazermos uma lista de 12 ou 13 coisas que faremos. The Lord Jesus makes it clear in Mark chapter 7 that evil comes from the heart. O Senhor Jesus deixa claro em Marcos capítulo 7 que o mal surge do nosso coração. The root of our problems is the flesh. A raiz dos nossos problemas é a carne. And the focus of mortification is the heart. E o foco da mortificação é o coração. We die to self daily. Nós morremos a nós mesmos diariamente. We grow in love for God daily. E nós diariamente crescemos em amor para com Deus. And as we do, our hatred for sin grows daily. E na medida que nós fazemos isso, nosso ódio contra o pecado, ao pecado, cresce diariamente. Because here's the truth, we will only kill what we hate. Porque veja a verdade, nós só mataremos aquilo que nós odiamos. Christian, if you don't hate it, you won't kill it. Cristão, se você não odiar o pecado, você não vai querer matá-lo. And so a large part of mortification is heightening that hatred toward that sin which is so displeasing in the sight of Então, God. uma grande parte da mortificação é fazer se aprofundar aquele ódio ao pecado diariamente. There was a young man hiking in Utah 3 or 4 years ago. Alguns anos atrás tinha um jovem que estava passeando no interior de Utah. And he was on his own in one of the big state parks. Ele estava sozinho num parque muito enorme do estado. And he was doing some rock Ele climbing. estava fazendo alpinismo. And somehow the rocks shifted and he ended up with an enormous boulder on his arm. Então, lá nas montanhas, de repente, uma rocha enorme se mexeu e acabou ficando em cima do braço dele. And he couldn't move the thing. Ele não conseguiu se mexer. He had some food and water with him, so he thought he would just wait it out till help Ele arrived. tinha água, tinha comida, então ele pensou, bom, eu vou esperar até que chegue ajuda. 5 days later, no one had come. E passaram 5 dias, mas ninguém apareceu. No more food, no more water. E acabaram-se a comida e a bebida. He had a choice to make. Então ele tinha que tomar uma decisão. He could die, Ele poderia morrer, or he could sever his arm. ou ele poderia remover seu braço. And he took his dull pocket knife and Então he ele- cut through flesh, tendon, and bone. Então ele pegou a sua faca meio cega
ele cortou pele, tendões e o osso. And then he walked out of that Utah canyon. Ele andou para fora deste canhão. Christian, mortification is radical. Cristão, a mortificação é algo radical. And do not underestimate or do not get confused over the object of Nós mortification. não devemos subestimar ou ficarmos confusos sobre o objeto da mortificação. It is the heart. É o coração, It is love of self. é o amor próprio. And the only way we will kill something is if we hate it. E a única forma que nós vamos chegar a matar alguma coisa é se nós odiamos aquela And coisa. our hatred of sin, again, let me repeat, it will grow correspondingly as we increase in love for God. E nosso ódio ao pecado vai crescer de uma forma que corresponde ao nosso amor crescente para com Deus. Now, John Owen has helped me a lot here, Então, John Owen tem me ajudado bastante nesta área. especially when it comes to the specifics, the how-to. Especialmente quando se trata da coisa prática, como fazer. Owen was known as the Calvin of England, Owen era conhecido como o Calvino da Inglaterra. and he wrote several treatises on this subject. Ele escreveu vários tratados sobre este assunto. And I've gleaned 10 principles from his writings that I want to share with you Eu tonight. tenho reunido 10 princípios dos seus escritos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. So set these in the context of what you see in the slide. Então vocês devem pegar esses 10 princípios e colocar esses princípios no contexto daquilo que você está vendo no slide aqui. Set it in the context of this struggle between the flesh and the spirit. Coloque esses 10 princípios no contexto desta luta entre a carne e o espírito. And set it in the context of our goal to increase our love, thereby increasing our hatred for sin. Então coloque esses princípios no contexto do nosso objetivo e alvo de fazer crescer nosso amor e também fazer crescer nosso ódio ao pecado. And so here are 10 principles from the pen of John Owen. Então vejam 10 princípios da pena de John Owen. Number 1 is this: we must cultivate this hatred of sin. O primeiro é que nós devemos cultivar este ódio ao pecado. He writes the following: sin is the greatest evil of all. Ele escreve o seguinte: o pecado é o maior mal de todos. And it is the greatest evil because it is against God. E é o maior mal porque é algo contra Deus. We hear that in David's cry, don't we? Nós ouvimos isso, não é, no clamor de Davi. His cry of repentance after his sin with O Bathsheba. clamor de arrependimento depois do seu pecado com Batseba. Against you and you only have I sinned. Contra ti somente tenho cometido pecado. That is how we cultivate animosity towards sin. Assim que nós podemos cultivar inimizade contra o pecado. Cultivate a repugnancy Nós toward devemos it. cultivar repúdio, nojo ao pecado. And so some years ago, while my wife and I were living in Portugal, we left to visit Ireland. Então, alguns anos atrás, quando eu e minha esposa nós estávamos morando no Portugal, nós fizemos uma visita à Irlândia. And I knew we were going to be away for 2 weeks, so I decided to turn off the electricity in the apartment. Então, nós sabíamos que nós ficaríamos fora de casa umas 2 semanas, então eu desliguei a energia do apartamento. I forgot that the freezer was full of beef and sausage and chicken. E me esqueci que o freezer estava meio cheio de carne, de frango e de salsichas. And my wife forgot to remind me. E minha esposa esqueceu de me lembrar. And it was July, the hottest month of the year. Julho, o mês mais quente do ano. And so we returned to our apartment after 2 weeks. Depois de 2 semanas, voltamos para casa, para o nosso apartamento. And I put that key in the front door. Eu abri a porta de entrada com a chave And I don't think I opened it more than 3 inches. e só abri alguns centímetros. And the stench nearly knocked me to my E o knees. fedor quase me botou no chão. Oh, brothers and sisters, cultivate a hatred of sin. Então, irmãos e irmãs, nós devemos cultivar ódio ao pecado. It is the greatest evil of all. É o maior mal de todos. And it is the greatest evil as it is against God E himself. é o maior mal porque é contra o próprio Deus. The second principle is this: O segundo princípio é o seguinte: develop a clear and abiding sense of the evil of sin. devemos cultivar Clear and abiding sense. devemos cultivar senso claro e permanente do mal do pecado, It wounds Christ. porque fere ao Cristo.
It grieves the Holy Spirit. entristece ao Espírito Santo. And it takes away our usefulness. E realmente acaba com a nossa utilidade. Far too many of us toy with sin. Muitos de nós, um número grande demais de nós brincamos com o pecado. We talk about pecadinhos. Nós falamos sobre pequenos pecados, pecadilhos. John Wesley wrote a number of notes in his Bible. O John Wesley escreveu algumas anotações na sua Bíblia. And one of them was a question: is there such a thing as a small sin? E ele colocou num certo momento uma pergunta: será que existe uma tal coisa, um pecado pequeno? And his answer was as follows: E ele respondeu da seguinte forma: only if there is such a thing as a small God. só se tivesse uma coisa chamada um Deus pequeno. We need to recognize the destructiveness of sin. Nós devemos reconhecer como o pecado destrói, é destrutivo. What it does to our personal lives. O que faz em nossas vidas pessoais. What it does to our families. O que faz às nossas famílias. What it does to our churches. O que faz para as nossas igrejas. And again, how it wounds Christ and grieves the Spirit. E mais uma vez, como fere ao Cristo e entristece ao Espírito. There was a woman some years ago in a town I used to live in southern Ontario. Alguns anos atrás tinha uma mulher numa cidadezinha onde eu morava na província de Ontário. And it was a rural town. Uma cidadezinha do interior. Lots of wildlife around. E muitos animais selvagens na região. And she found a raccoon. E ela achou um tipo de animal desse tamanho. I'm pretty sure you don't have raccoons in Brazil. Guaxinim. Ok. Todos sabem o que é guaxinim. Okay. Certainly you don't have them here in Brazil. Vocês têm aqui no Brasil? No. No, okay. Guaxinim. But you know what it is? Vocês You can sabem o que picture é? it? Pronto. Okay. So she found a baby guaxinim. Então ela achou um guaxinim bebê. She took it home, decided it was going to be her pet. E levou para casa dizendo que seria o animal doméstico dela. And a zookeeper found out what she had done. O zoólogo ouviu falar daquilo que ela tinha feito. And he told her, "You're going to have a problem with that raccoon. Então ele disse: você vai ter problemas com esse guaxinim. At 2 years of age, it's going to undergo a glandular change, Com 2 anos vai acontecer algumas mudanças nos glândulos. and it's going to be a very different creature than before." Vai ser uma outra criatura do que era. A 30-pound raccoon is the equivalent of a 100-pound dog in a fight. Então, um guaxinim maduro é equivalente a um cachorro grande numa luta. She wouldn't listen. E ela não queria dar atenção. She'd already named the thing, Fofinho or something. Então ela já deu um nomezinho para o bicho fofinho. But you know what happened when the Mas thing hit 2 years of age? depois de 2 anos, você sabe o que aconteceu? It took 200 stitches to put her face back together. Para reconstruir a cara dela, levou 200 pontos. Do we grasp the seriousness of sin? Será que nós entendamos a seriedade do pecado? Far too many of us play with it. Número grande demais de nós brincamos com o pecado. We reason to ourselves, oh, it doesn't matter. Então nós estamos justificando em nós mesmos que não importa. No one knows. Ninguém sabe. No one will be hurt by Ninguém this. vai ser machucado. Oh, friends, we need to understand the destructive nature, the very essence of sin. Meus irmãos e irmãs, nós temos que entender a natureza destrutiva, é a essência do pecado. Cultivate that abiding sense of its evil. Então nós temos que cultivar um senso permanente de entendermos o mal do pecado. And put it to death. E nós devemos então matá-lo. Owen's third principle is O this. terceiro princípio de Owen é o seguinte: Reflect on the punishment our sin deserves. reflita no castigo que nosso pecado merece. He writes the following: What love, what mercy, what blood have I trampled upon? Ele escreve o seguinte: que amor, que misericórdia, que sangue que eu tenho calcado com os meus pés. Is this the return I make to the Father for His love? Isto é o retorno que eu dou ao Pai pelo amor dele? Is this the return I make to the Son for His blood? Isto é o retorno que eu dou ao Filho pelo sangue dele? Is this the return I make to the Spirit for His comfort? Isso é o retorno que eu dou ao Espírito pelo consolo dele? We must reflect on the punishment our sin deserves. Devemos refletir na punição que nosso pecado merece. Owen's fourth principle is this: hunger
for deliverance. O quarto princípio de Owen é o seguinte: nós devemos ter fome pela libertação, And here he is thinking primarily in terms of the Beatitudes. pelo livramento. Ele está pensando especialmente em termos das bem-aventuranças. In the first Beatitude, the Lord Jesus declares, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Na primeira bem-aventurança, o Senhor Jesus Cristo declara: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Those who are poor in spirit are those who understand who and what they are before a holy God. Aqueles que são humildes de espírito entendem quem eles são diante de um Deus They santíssimo. understand that they are spiritually bankrupt. Eles entendem que eles realmente estão completamente sem recursos nenhum espiritualmente They falando. understand that when it comes to salvation, they don't bring anything to the table. Eles entendem que quando se trata da salvação, eles têm mãos vazias. And they come to God in humility. E eles vêm, então eles se aproximam de Deus em toda humildade. And then the Lord Jesus adds, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." E depois o Senhor Jesus Cristo acrescenta: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. That is a godly mourning, Isso é um choro, uma tristeza piedosa, a mourning which arises out of poverty of spirit. uma tristeza que surge do estado de humildade de espírito. We see and feel the seriousness of our sin before E God, nós vemos e nós sentimos a seriedade do nosso pecado diante de Deus. and we grieve for it. E nós ficamos tristes. But then the Lord Jesus says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." E aí o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. And so poverty of spirit leads to mourning, Então, a pobreza de espírito leva ao choro, and mourning leads to meekness. e o choro nos conduz à mansidão. The realization that the only thing we deserve from God is His judgment. Porque nós entendemos que a única coisa que nós merecemos de Deus é o juízo dele. The realization that we approach God on one basis and one basis alone, a plea for mercy. Então, nós entendemos então que nós nos aproximamos de Deus baseado em uma coisa só, um pedido clamando por And misericórdia. then the Lord Jesus declares, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be Então, o satisfied." Senhor Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. It's a thirst that cannot be quenched. É uma sede que não pode ser saciada. A hunger which cannot be satisfied É um fome que não pode ser saciado, apart from salvation in the Lord Jesus Christ. a parte da salvação no Senhor Jesus Cristo. Hunger, Christian, hunger for deliverance. Cristão, tenha fome pelo livramento. Even now we stand before God Almighty, not in our righteousness our own, but in Christ who is our righteousness. Porque mesmo agora nós estamos diante do Pai, não em nossa própria justiça, mas em Cristo que é a nossa We justiça. celebrate that great truth that His obedience and blood hide all our transgressions from view. Nós estamos consolados nesse entendimento que a obediência e sangue dele escondem e cobrem todas as nossas transgressões. Having been born again, the Spirit has placed that principle of love for God within. E já que nós fomos regenerados, o Espírito Santo colocou dentro de nós aquele princípio de amor para com Deus. And now we long for righteousness in our own daily experience. E agora nós temos um grande desejo pela justiça em nossa experiência dia And a we dia. grow in this E nós righteousness. crescemos nessa justiça. But how we must want it, Nós devemos então desejá-la, strive after it, nos esforçar para atingi-la. perceive its value in God's sight. Devemos perceber o valor desta justiça aos olhos de Deus. And to this fourth one, Owen adds a fifth. Então, para este quarto princípio, Owen acrescenta um quinto. We must identify our natural proneness to sin. Nós devemos identificar como nós temos uma tendência natural para o pecado. We all have vulnerabilities. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis. Some of us are more vulnerable to certain things than other people are. Alguns de nós somos mais vulneráveis para certas coisas do que outras pessoas são. What ignites envy in you? Mas o que incita a inveja em você? What ignites lust? O que incita a cobiça em você? Pride, O orgulho, anger, ira, murmuring, murmurar, bitterness. a amargura. We need to take stock Nós temos que fazer um inventário and identify
where we are vulnerable to temptation E and nós sin. devemos identificar nos pontos onde nós somos mais vulneráveis às tentações. And this leads Owen to a sixth principle. E isso leva Owen a um sexto princípio. We must guard against all occasions which lead to temptation. Nós devemos nos guardar contra todas as ocasiões que estão nos levando a essas And tentações. so knowing our vulnerabilities, we avoid those things which prey on our Então, vulnerabilities. quando nós entendemos e sabemos quais são os nossos pontos vulneráveis, nós vamos fugir das coisas que vão aproveitar dessas fraquezas. We know what ignites our anger. Nós sabemos o que vai incitar nossa ira. We know what ignites our complaining and murmuring. Nós sabemos o que vai incitar nossa murmuração. We know what ignites this sin or that sin. Nós sabemos o que vai incitar este pecado ou aquele. And so we avoid these things, we cut them off. Então nós evitamos aquelas coisas, nós cortamos aquelas coisas. I'm convinced this is one of our greatest needs today. Eu estou convencido hoje à noite que isso é uma das nossas maiores necessidades. There are many ways of applying this and many ways of examining it. Tem muitas formas que nós podemos aplicar isso e examinar isto. I think one of my greatest concerns today as a pastor is what the internet is doing and preying on in terms of people's vulnerabilities. Eu acho que uma das maiores preocupações para mim hoje como pastor é o que a internet está fazendo em aproveitar destas fraquezas das pessoas. The number of married couples I sit across from. Então tem um número grande de casais que eu estou aconselhando. The number of young men I sit across Número from. de homens jovens que vêm para aconselhamento. The number of pastors leaving the ministry. O número de pastores deixando o ministério. And at the root of it all, a word called pornography. E no fundo de tudo isso, uma palavra pornografia. We are entering an era unprecedented in the history of the church. Nós estamos entrando uma era que não tem precedente na história da igreja. Because a generation is growing up, is being raised up in a climate and an environment of pornography. Porque uma geração inteira está sendo criada, está crescendo num ambiente, num clima de pornografia. We are seeing a generation where the pollution is beginning at such a young age. Nós estamos vendo uma geração onde a poluição começa numa idade tão tenra And it's accessible at the fingertips. e é acessível no ponto dos dedos. You know, at one time, these were things a man had to go looking for in a seedy part of town. Então, antigamente, essas coisas eram algo que o homem tinha que procurar numa área ruim da cidade. Now all he has to do is turn on his phone Mas hoje em dia ele só precisa ligar seu telefone and ligar to the internet. e ligar para a internet. And there it is, all accessible. E está tudo lá acessível. And the marriages that are falling apart. E os casamentos que estão sendo quebrados. The pastors who are falling away from the Os ministry. pastores que estão caindo do ministério. And the young men who are growing up in the midst of this pollution is outstanding. Os jovens que estão crescendo em meio desta poluição é impressionante. I don't think I'm far off the mark when I say I believe this is one of the greatest threats to the health of the church today. Eu acho que eu estou não estou longe eu estou certo quando eu afirmo que isso é uma das maiores ameaças para a saúde da igreja dos nossos And it dias. saddens me and angers me that we don't take it more seriously than we do. Eu estou triste e eu estou irado que nós não levamos esta ameaça mais a sério. Brother, if you struggle with this, Irmão, se você luta com este pecado, you must guard against all occasion of temptation. você deve se guardar contra todas as ocasiões da tentação. That means you put your computer in a public place in the home. Isso significa que você coloca seu computador no espaço público em sua casa. That means you put some sort of program on your computer which makes you accountable to another brother. Isso significa que você coloca um tipo de aplicativo no seu computador que você vai prestar contas por tudo que você vê a um outro irmão. And on your iPad. E também coloque no seu iPad. And on your E iPhone. também no seu iPhone. And if that isn't enough, E se isso não for suficiente, you get rid of them all. jogue-os fora. It is that serious, É tão brother. sério. This is something we must take a stand against. É isso, nós temos, nesse ponto, nós temos que tomar uma posição. Something we must root out of our Nós lives. temos que arrancar das nossas vidas. And fathers,
what a tremendous weight of responsibility falls on you. Pais, que peso de responsabilidade está sobre vocês. If you've given your young boy an iPad, laptop, iPhone with free access to the internet, Se você deu ao seu menino jovem iPad, o laptop, iPhone com acesso à internet, I'm going to say it and I'm not going to apologize after. eu vou dizer, eu não vou pedir perdão por dizer isso. You are irresponsible. Você é irresponsável. Oh, fathers, protect your boys. Pais, protejam seus Protect filhos. them, protect them, protect them. Protejam-os. They don't have the discernment. Eles não têm o discernimento. They don't have that spiritual fortitude. Eles não têm aquela força espiritual. You must be that spiritual fortitude for Você them. tem que ser a força espiritual para eles. You must be that discerning voice in their lives. Você tem que ser aquela voz de discernimento na vida deles. You must be that counterbalance. Você tem que ser o peso para equilibrar. You must be the one who stands against this tidal wave that is polluting an entire generation. Você tem que ser aquele que está se levantando contra a grande onda da iniquidade da nossa geração. Guard yourself. Se guarda. Guard yourself against occasions which lead to temptation. Se guarda contra as ocasiões que levam para a tentação. And Owen adds a seventh principle. E Owen acrescenta um sétimo princípio. Refuse to give any ground to sin. Não aceita dar qualquer brecha para o pecado. Sin is like water in a riverbed. O pecado é como água num vale. As it rains and rains, that water begins to flow over its banks. Então, quando chove, então a água começa a transbordar os limites do rio. And so I live very close to the Paluxy River in Texas. Eu moro muito perto de um grande rio no Texas. And most of the year it's dry. Num rio no Texas, e a maior parte do ano fica até seco este rio. And then we get these terrible rainstorms and E aí thunderstorms. temos aqueles temporais de trovões e chuva terríveis. And the riverbed fills in a mere couple of hours. E em algumas horas só enche-se este lugar do rio. And then that water will break over its shores into channels. Então esta água vai até passar por cima dos limites e criar outros canais. And once that water is out of the riverbed, there's no getting it back E in. quando esta água saiu dos limites do rio, não tem como trazer esta água de volta. Don't surrender any ground to sin. Então não abre mão não dá de nenhuma brecha ao pecado. Because getting it back will prove to be exceedingly difficult. Porque reverter a situação quando será terrivelmente difícil. And number 8 says Owen, E o princípio oitavo diz Owen: meditate upon the inconceivable greatness of God. medite sobre a grandeza incompreensível de Deus. That's what we did this morning. É isso que nós fizemos hoje de manhã. We meditated upon the inconceivable greatness of God. Nós meditamos sobre a grandeza incompreensível de Deus. And this needs to be our daily meditation. Isso deve ser a nossa meditação diária. We fill our minds with biblical truth. Nós enchemos as nossas mentes com verdades bíblicas. We occupy our thoughts with our great God. Nós ocupamos os nossos pensamentos com as grandes doutrinas. And we set our minds on things above. E nós colocamos as nossas mentes nas coisas que são do alto. Number 9, seek repentance. O nono princípio, nós devemos buscar arrependimento. We do sin. Nós pecamos. And when we do, we must be quick to repent. E quando nós pecamos, nós devemos nos apressar para nos arrepender. And we need to understand what it means to repent. E nós devemos entender o que é se arrepender. A lot of confusion today between lamenting and repenting. Tem uma confusão medonha hoje em dia entre remorso e arrependimento. Lots of people lament. Muitas pessoas têm remorso. Everybody laments. Todo mundo tem remorso. They lament the mess they've made of their lives. Eles têm remorso por causa da bagunça que eles fizeram na sua vida. They lament the problems they have in life. Eles têm remorso por causa dos problemas que eles têm na vida. They lament how difficult things have become. Eles reclamam sobre como ficaram difíceis as coisas na vida. Everybody laments. Todo mundo tem remorso e reclama. Very few Mas repent. pouquíssimos têm arrependimento. When we repent, we assume responsibility for our sin. Quando nós nos arrependemos, nós assumimos responsabilidade por nossos pecados. And when we repent, we forsake our sin, we turn from it. E quando nós nos arrependemos, nós rejeitamos e nós vamos embora do nosso pecado. We're not like Saul in the Old Nós Testament. não somos como Saul no Antigo Testamento.
We see Saul, a man who walked according to the flesh, chasing David, hounding Nós David. vemos Saul, homem andando conforme, segundo a carne, perseguindo Davi. And he has David pinned in the wilderness. E ele conseguiu pegar Davi num certo lugar no deserto. And Saul enters a cave, not realizing that David is hiding in the deep in the cave. Então ele conseguiu ficar. Então ele entra na caverna, ele não sabe que Davi está bem dentro da caverna. And while Saul is sleeping, David cuts a piece off of his garment. Então Saul está dormindo e Davi vem e corta um pedaço da sua roupa. When Saul awakes, he leaves the cave, David follows him. E Saul ele saiu da caverna e Davi seguiu a ele. He challenges him, look what I have here. Então ele diz a Saul: veja o que eu tenho aqui. You were in my hand, I could have killed you. E você estava nas minhas mãos, eu poderia ter matado você. Do you remember Saul's proclamation? Você se lembra daquilo que Saul falou? Oh, you are more righteous than I. Tu és mais justo que eu. He was lamenting, he wasn't repenting. Ele estava tendo remorso, mas não arrependimento. A short time later, he's chasing David again. Porque pouco tempo depois, mais uma vez, ele está perseguindo Davi. And there he is with his army in the field. Aí lá está Saul com seu exército no campo. And while he's sleeping, David sneaks up on him. E quando ele está dormindo, Davi entra. He borrows his spear and his water jug. Ele pega emprestado sua lança e sua garrafa de água. And again challenges him the next morning. E mais uma vez, no outro dia, ele desafia Saul. Saul's response, Saul's cry, I have sinned. Veja a resposta, o clamor de Saul: eu tenho pecado. He was lamenting, he was not Ele repenting. estava tendo remorso, não A arrependimento. short time later, he's doing the same thing E um again. pouco mais tempo depois, ele está de novo fazendo a mesmíssima coisa. No, we repent by forsaking. Nós nos arrependemos quando nós repudiamos o pecado, We repent by turning away. quando nós nos separamos do pecado. And the 10th and final principle is this. E o 10º princípio e o princípio final é o seguinte: John Owen declares that we must esteem a central truth. John Owen diz que nós devemos estimar uma verdade central. And here it is. The death of sin is found in the death of Christ. A morte do pecado se acha na morte de Cristo. I'll repeat that one. The death of sin is found in the death of Vou Christ. repetir: a morte do pecado se acha na morte de Cristo. When he said that, he meant two things. Quando ele disse isso, ele queria dizer duas coisas. In Christ's death, we see how God saves us. Na morte de Cristo nós vemos como Deus nos salva. That at Calvary's cross, we see the Lord Jesus bearing the righteous judgment of God for our sin. Que na cruz de Calvário nós vemos o Senhor Jesus carregando o justo juízo de Deus sobre o nosso pecado. Upon the cross, the Father forsakes the Son. Sobre a cruz, o Pai, ele desampara o Filho, Because the Son has become sin for us. porque o Filho se tornou pecado para nós. And also, when we look at the death of Christ, we see not only how God saves us and loves us, Também, we see why. quando nós vemos a cruz de Cristo, nós vemos não somente como Deus nos salva, mas também por que Ele nos salva. We see His great love for us. Nós vemos o grande amor que Ele tem para conosco. It is at Calvary's cross that He pours out His love for É us. na cruz de Calvário que Ele derrama sobre nós o seu amor para conosco. And when we meditate upon the cross, and specifically these two truths, E quando nós meditamos sobre a cruz e especificamente essas duas verdades, we're preoccupied with how God saves us and why God saves us. estamos preocupados em entender como Deus nos salva e por que Ele nos salva. This orients our love. Então isso vai orientar a nossa vida, It increases our love. vai orientar nosso amor e também vai fazer crescer nosso amor. Heightens our love. Vai realmente fazer crescer muito nosso amor. And as our love for Him increases, so too our hatred of sin decreases. E na medida que nosso amor para com Ele cresce, então também nosso ódio ao pecado vai crescer. And we see fulfilled what we read of in Proverbs 8:13. E nós vamos ver sendo cumprido aquilo que nós lemos em Provérbios 8, verso 13. The fear of the Lord is hatred of evil. Que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. And that is the effect of fear. Isso é o efeito do temor. And so we're clear on the distinction between ungodly fear and godly fear. Então nós entendemos claramente a distinção entre o temor ímpio
e o temor piedoso. And very clear now on the object of our fear. E nós entendemos claramente o objeto do nosso temor. And now very clear on the effect of godly fear. E também agora nós ficamos bem esclarecidos sobre o efeito do nosso temor. Again, the fear of the Lord is hatred of evil. Mais uma vez, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal.